Boa noite a todos. Como é que estão? Tudo bem? Gostaria de iniciar essa noite, então, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui hoje, aos que estão ao vivo e aos que não conseguiram assistir ao vivo também, mas que vão assistir depois. Gostaria de dizer também que tudo o que eu fiz aqui hoje, tudo que eu planejei, foi pensado aí com muito carinho e com muita atenção, para que a gente pudesse tirar o máximo de proveito dessa aula hoje. Fiquem bem à vontade também para mandar mensagens aqui no chat, que a minha equipe está a postos aqui para auxiliar vocês. E se por acaso alguma questão não foi respondida, fiquem bem à vontade também para me mandar mensagem depois do evento, que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Eu sei, então, que muitos aqui hoje já me conhecem, alguns já foram meus alunos em alguns momentos, alguns foram meus colegas, são meus colegas, alguns amigos, mas tem bastante gente nova chegando aqui. Eu fico muito feliz e quero agradecer a presença de vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos e então me apresentar também, principalmente, para quem não me conhece, saber quem que é a Fran, saber um pouquinho da minha trajetória, como que foi, para que sim, então, a gente possa começar a aula, tá? Meu nome, então, é Franciele Weissheimer, eu tenho 33 anos, eu sou gaúcha, mas moro em Florianópolis, agora já vão fazer 6 anos. Tenho formação em Direito, me formei em 2014 ainda, já faz um tempinho, e sou mediadora judicial e extrajudicial. Sou empreendedora e fundadora da Mesos, Resolução de Conflitos. Hoje, eu vivo exclusivamente da mediação. E estou muito feliz, muito realizada em trabalhar em algo que eu amo e que também me proporciona obter bons ganhos financeiros. E me permitem, né, me manter nessa profissão, porque não foi sempre assim. Eu, na minha caminhada aí na área, eu errei algumas vezes, sim, o que acabou atrasando um pouco, né, os meus resultados. E quando eu entendi que a visão que eu estava tendo da atuação na mediação, da forma que a gente poderia trabalhar na área, estava um pouquinho limitada, quando eu entendi algumas questões, realmente eu alavanquei a minha carreira e os meus resultados eles vieram. Com isso, então, sabendo e conversando também com outros profissionais da área, profissionais que participam dos grupos que eu participo, que estão sempre compartilhando também as suas dificuldades, eu entendi que o que eu estava passando lá, as dificuldades que eu tive, são as dificuldades da maioria dos mediadores, o que faz que muitos saiam da área sendo ótimos profissionais e acaba que a área perde esses profissionais, por quê? Pela falta de remuneração, pela dificuldade em se colocar no mercado. Então, quando eu entendi que eu poderia passar o que deu certo para mim, o que realmente a gente pode fazer para se firmar na área, para realmente a gente ter isso como nossa profissão, surgiu esse desejo, né, de passar o que eu aprendi para essas pessoas, para que possamos também fortalecer mais, né, a mediação, para que isso pode ser disseminado, para que isso possa passar para mais pessoas, beneficiar mais pessoas, então que a gente possa fortalecer a mediação, mantendo esses bons profissionais atuando na área, e que também a gente possa trazer, né, pessoas novas, pessoas que busquem se encontrar profissionalmente, que busquem obter um ganho extra ou ter essa sim como sua profissão e renda principal. Eu já tive alguns alunos, já apresentei essa forma de atuar para outras pessoas, tanto para pessoas novas no mercado que não conheciam a mediação, como para mediadores que já atuavam, mas ainda não estavam conseguindo se firmar na área. Então, eu mostrei esse caminho de construção de carreira, o caminho da mediação, que dá muito certo, desde que se levada com uma seriedade, levada com visão de negócio, responsabilidade e profissionalismo. Então, eu tomei a liberdade de pegar algumas mensagens aqui, alguns feedbacks de alunos que já estiveram comigo, para compartilhar com vocês também, para que vocês entendam, conheçam um pouquinho sobre a história dessas pessoas. Eu vou pedir para vocês um minuto para mim compartilhar a tela.
aqui. Compartilhar. Aqui. Temos aqui 2 feedbacks de pessoas muito queridas, alunas minhas que passaram por uma mentoria comigo, que foi a Josi e a Rafa. Elas já atuavam, de alguma forma, com conflitos. A Josi é advogada, a Rafa, ela é bacharel em Direito e estava tentando se firmar na área, enfim, e elas passaram por uma mentoria comigo. Então, temos aqui um pouquinho do feedback com ela, falando que realmente foi importante a questão dos modelos que foi trazido, que ajudou a Josi a desempenhar, né, a atividade dela, que abriu o caminho para ela realmente colocar em prática as ideias. E estar disposta, então, a ela viver de mediação, que é realmente o que eu quero muito que vocês consigam, viver de mediação. E a Rafa também trouxe aqui algum feedback, algumas ideias dela sobre a mentoria, que foi ela ter aberto os olhos para esse mar de possibilidades da mediação, que é outra questão realmente que eu trago muito forte, que é atender às expectativas dela, que ela queria algo prático, como iniciar na mediação, atingir as pessoas certas, enfim. Ela realmente trouxe o feedback dela e também trouxe essa dor que na região não tem outras pessoas que atuem com isso. E é realmente um problema que a gente sabe que não temos outras pessoas a quem se espelhar, a quem realmente a gente consiga pegar de exemplo e, de repente, pegar para conseguir iniciar nessa área. Então, a Rafa foi outra aluna que passou por mim, tenho aqui os feedbacks delas, e alguns outros alunos também, que foi de alguns outros cursos, que foi em aulas até ao vivo também, mas que deixaram um pouquinho aqui, e umas questões eu até circulei aqui, que eu gosto muito dessa parte aqui também, em trazer o conhecimento para as pessoas, onde fazem elas gostarem mais da área, né, está passando um pouquinho sobre o tema, e aqui essa menina, ela já é mediadora lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, então a gente vê que ela já é uma atuante na área também. O Amadeu também é uma pessoa muito querida, que deixou um pouquinho do feedback dele aqui, falando, agradecendo um pouquinho sobre o compartilhamento da mediação, falando realmente da importância que a gente tem, né, das soft skills hoje. E mais algumas pessoas aqui também que trouxeram um pouquinho da visão aqui, que essa parte aqui, né, de tirar o óculos da pessoa, de realmente trazer as questões práticas. Então, também questões de modelos, enfim. Vou interromper aqui, então, rapidinho o compartilhamento, para que a gente possa continuar. Então, por que eu trouxe, né, essas pessoas aqui? Porque eu sei que hoje, muitos de vocês aqui também entraram para a mediação por amor à causa, por acreditar que as pessoas podem ser autoras da sua vida, por acreditar que as pessoas podem tomar decisões por si, e que vocês sentem prazer em poder, né, tá auxiliando essas pessoas, ajudar elas a chegarem na sua melhor solução. Mas eu também sei que muitos de vocês aqui dão o máximo em uma sessão de mediação, por exemplo, mas se frustram no final porque não são remuneradas na maioria delas. Então, outros chegam aqui hoje também interessados nesse mercado, na ideia de trabalhar com consenso, em auxiliar a comunicação das partes, mas não sabem por onde começar, não sabem o que precisa ser feito, e também dizer para vocês que comigo não foi diferente. A minha jornada na mediação iniciou pelo amor que eu tenho pela área, pelo desejo de trazer o melhor para os meus clientes e por acreditar profundamente no propósito da mediação. Então, no início, né, meses assim de cabeça baixa, muito estudo, buscando conhecimento e aperfeiçoamento, né, até eu estar, ou principalmente eu me sentir preparada para a atuação de fato. Mas, quando eu me deparei com a realidade do mercado, eu fui surpreendida com inúmeras dificuldades e percebi que aqueles certificados todos na parede, eles não eram o suficiente para realmente me colocar no mercado.
Os cursos que eu fiz, eles foram ótimos, né, para me ensinar sobre os princípios, para me ensinar técnicas, práticas de condução de uma sessão de mediação, todas essas questões técnicas, teóricas, mas eles não ensinavam sobre o mercado. Eles não ensinavam como eu deveria, como eu conseguiria trazer esse como minha renda principal, muito pelo contrário, nenhum incentiva realmente que a gente veja como negócio. E como eu poderia fazer dessa a minha profissão e poder viver disso. Então, chegou um momento que eu pensei em desistir, inclusive, e aqui eu já abro até um parênteses para dizer que é exatamente nos momentos que a gente está mais frágil, que a gente pensa em desistir, que a gente fica ali por um fio, a gente percebe o quanto a gente quer algo e o quanto a gente realmente acredita naquele nosso negócio. Eu não me conformava, na verdade, que algo tão bom, tão inovador, que auxiliaria tantas pessoas, que funciona tão bem em outros países, países mais avançados, por que não daria certo aqui no Brasil? Então, eu percebi que eu precisava realmente ampliar minha visão, sair daquela caixa e enxergar a mediação como meu negócio. Eu aprendi, então, mais sobre empreendedorismo, aprendi sobre vendas, e coloquei a cara no mercado. Entendi que as pessoas precisavam conhecer a área de fato e como isso auxiliaria a elas, não apenas dentro de processo, dentro dos tribunais, mas em tudo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, para que vocês possam aprender a colocar em prática o que vocês já sabem e tornar o amor de vocês algo rentável, para que quem está chegando aqui hoje também, que quer conhecer essa profissão, eu quero passar tudo o que você precisa saber para iniciar nessa área, para que o teu caminho seja mais curto do que foi o meu, para que tenhamos excelentes resultados e para que trabalhemos em algo que as pessoas precisem tanto, que a gente realmente consiga manter e fortalecer esse mercado cada vez maior. Por isso, então, que eu construí essa aula que vocês estão vendo aqui hoje, uma aula voltada à prática, para transmitir vocês, assim, o máximo de conhecimento possível, nesses minutos aqui que temos hoje, e para que vocês saiam daqui hoje com um norte, e com, principalmente, ótimos insights. Eu sei que temos aqui conosco hoje diversos profissionais que já atuam em alguma área da mediação, de repente advogados, professores, psicólogos, estudantes de direito ou de outras áreas, mediadores, enfim, pessoas também de outras profissões, como eu vi pelo relatório que vocês mandaram, mas que estão aqui hoje, então, às vezes, com o primeiro contato com o assunto, e eu queria, então, trazer algumas informações básicas, para que essas pessoas que não conhecem ainda a mediação, para que possa acompanhar a aula por igual, com as pessoas que já conhecem também. Com isso, então, começando por um básico bem importante, eu queria dizer para vocês, afinal, o que é a mediação de conflitos? O que é um profissional mediador? E de forma bem prática, a gente pode conceituar a mediação de conflitos como um método alternativo de resolução de conflitos, ou seja, uma das portas para resolver um conflito, uma das opções. Ela tem respaldo na Lei 13.140 de 2015, e ela é feita, então, por meio de um terceiro, que é imparcial, capacitado e que vai auxiliar a comunicação das partes, conduzindo essas a um acordo que seja mutuamente satisfatório e seguro. Então, não necessariamente, né, a gente sabe que precisa voltar a um acordo, mas que esse sim pode ser um resultado satisfatório e que realmente agilize, enfim, muitas questões na vida dessa pessoa. Então, tanto também na mediação judicial como na extrajudicial, as partes é que são autoras do resultado, sendo indicada principalmente para relações continuadas, onde se tem um desejo de preservar aquele vínculo. Então, de grosso modo, né, a grosso modo, para realmente vocês começarem a se situar o que é a mediação, seria isso, e aquela pessoa terceira imparcial que eu falei ali, é o profissional mediador. Então, ele é um profissional capacitado para estar presente e para escutar as partes que estão ali,
conduzindo uma sessão, então, por meio de técnicas aprendidas e auxiliando as partes no melhor resultado para determinado conflito. E hoje, inclusive, a gente entende e percebe-se que tem uma grande carência, né, por essas visões mais humanas, por contato mais próximos com as partes e essa busca conjunta, né, por resultados mais eficientes. Essas são as que eu digo que são as profissões do futuro, que elas prezam por profissionais que dominem a capacitação, a comunicação, que dominem a escutativa e que dominem esse bom resultado, né, junto com seus clientes, que auxiliem esse bom resultado. Dentro dessas profissões do futuro, elas estão as MESCs, né, que a gente chama os outros métodos adequados de solução de conflitos, que tem a mediação, a conciliação, a negociação, a arbitragem, mas hoje, aqui realmente, a gente traz sobre a mediação, que é uma dessas opções. E aí, só vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Uma das principais dúvidas, que é o que eu mais recebi nas caixinhas de perguntas, enfim, quem pode ser mediador? Eu preciso ter um curso superior, eu preciso ter OAB, tem que ser da área do direito, tem que ser psicólogo. E a resposta, na verdade, para essas perguntas é depende. Depende por quê? Porque aqui vai depender do nicho e do ramo da atuação que você deseja atuar. Porque se você deseja ser um mediador judicial ou deseja atuar dentro dos tribunais voltados diretamente para a resolução de conflitos e processos judiciais, a resposta é sim, você precisa ter um curso superior há pelo menos 2 anos, porém não precisa ser em direito, nem em psicologia, e sim em qualquer área de formação. Também precisa, nesse caso, ter os cursos do CNJ, inscritos e autorizados pelo CNJ, e cumprir alguns requisitos desse também. Então, tem alguns requisitos a mais. Agora, se você deseja atuar como mediador extrajudicial, essa necessidade de formação superior, ela é dispensada. Sim, você não precisa ser formado em nenhum curso superior, seja ele de qual curso for, mas você precisa fazer, sim, um curso para ser mediador, onde você vai aprender as técnicas, as ferramentas que você vai usar naquela sessão de mediação, vai aprender sobre os princípios, né, como importantíssimos, assim, para a mediação, como confidencialidade, o sigilo, autonomia de vontade. Então, realmente, princípios que vão trazer uma base para que você consiga ser um bom mediador, para que você consiga conduzir com aquela pessoa a melhor forma possível naquela sessão. Também saber fazer as perguntas certas, né, que é necessário para que conseguimos construir um bom termo para que ele seja válido e que ele seja exequível. Então, tem essa importância, sim, de ser capacitado para ser um mediador extrajudicial. É importante que você tenha a expertise na área que você vai atuar, né, como mediador, que você tenha a confiança das partes, que você seja maior e que você seja capaz. A capacidade aqui, realmente, capacidade jurídica. Portanto, resumindo, então, essa parte para vocês, qualquer pessoa que se identifique com a mediação de conflitos pode ser um mediador. Entendido? Entendido isso, então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouco do mundo de possibilidades da mediação, em quais áreas que vocês podem atuar, de que forma que vocês podem atuar. E, na verdade, essa é uma das teclas que eu mais bato aqui, que a mediação, ela está em tudo. Onde houverem pessoas, haverá conflitos para serem resolvidos ou evitados. Então, um erro muito comum, né, da maioria das pessoas que estudam a mediação, e até alguns profissionais que já atuam na área, é ver a mediação de forma limitada. Geralmente, quando as pessoas entram para esse mercado, elas são guiadas a entender que a mediação é apenas a resolução de impasses processuais, ou seja, um conflito que já virou um processo judicial, ou que tem a possibilidade de virar um processo judicial. E sim, essa mediação, ela é de extrema importância,
e surgiu com esse propósito de desafogar o judiciário, né? Que acelere os processos, que extingue os processos e que evite que o mesmo seja encaminhado, né, ao judiciário. Então, isso feito é uma mediação judicial ou uma mediação pré-processual, de forma voluntária, autônoma, ou por meio de câmeras de mediação e sejusques, né? Contudo, essa área é realmente mais voltada para o direito. Pessoas que realmente têm mais afinidade com a área, que já atuavam na área de repente de alguma forma, já estudavam direito, pelo menos grande parte dessa mediação judicial, enfim, é mais realmente para a área do direito. O que causa, então, essa confusão da maioria das pessoas de quem pode atuar, né, como mediador. Por isso que eu respondo, então, que não, a pessoa não precisa ser da área do direito, não precisa, muito menos, ter uma OAB, né, para atuar nesse ramo, e sim ter a expertise na área que ela gostaria de atuar. Então, eu trago aqui alguns exemplos, tá? Vou compartilhar com vocês, dessa grande carência que a gente tem de profissionais mediadores e o mundo de oportunidades que espera vocês. Vou pedir novamente a licença para compartilhar um material aqui agora com vocês, onde eu vou mostrar um pouquinho desse mundo. Só um minutinho. Vamos trazer aqui. Compartilhar. Vamos lá. Desenvolvimento de carreira, então, mercado de trabalho regulamentados pelo CNJ. Aqui você pode ser, então, vamos dar aumentar a tela aqui. Você pode ser mediador, conciliador, supervisor em mediação e conciliação, pode ser um palestrante, pode ser um mentor, pode ser instrutor de mediação e conciliação judicial, pode ser um consultor, pode ser professor universitário. Hoje, principalmente, né, está se tendo essa obrigatoriedade nas faculdades de ter a matéria de mediação, não só como uma cadeira optativa, como era antigamente, mas realmente ter a cadeira como obrigatória nas faculdades. Então, está em um mercado que agora está tendo essa necessidade de profissionais. Também como instrutor e expositor das oficinas de divórcio e parentalidade. Isso aqui, em algum outro momento, eu posso trazer um pouquinho mais para vocês também. E um pouquinho do mundo também amplo que a gente tem aí. Mediação familiar, ela é uma das mais conhecidas e mais procuradas, né, pelos mediadores, em virtude do grande poder, né, de auxiliar as famílias, resolver seus problemas. Mediações de consumo, então, para aquelas entre pessoas que compraram o produto e quem ofereceu o produto. Mediação cartorária, aqui tem um grande potencial, realmente, de crescimento. A modalidade ela está válida desde 2018, então tem o provimento da corregedoria. Então, os cartórios eles trabalham em diversos conflitos pela mediação. Então, hoje está sendo muito bem aceito, tem realmente oportunidades de trabalho nesse sentido também. A mediação condominial, essa aqui, eu coloquei até muita procura, porque eu atuo na mediação extrajudicial com condomínios. E sim, está tendo muita procura. Acredite, as pessoas elas já estão entendendo a importância de um mediador nos conflitos entre vizinhos, em um mediador estar auxiliando um síndico, os mediadores estarem se firmando parcerias com imobiliárias, com empresas realmente que prestam serviço para condomínios, trabalhando em conjunto, trabalhando em parceria, em diversas questões que podem aparecer, inadimplência, barulho, enfim. Mas a mediação condominial, só ela aqui já tem um ramo com muita oportunidade de trabalho. Então, pode ser fechado por sessão, os valores, pode ser fechado valores mensais de consultoria dentro do condomínio, atendimentos em um X dia da semana, enfim, mediação condominial realmente tem um mercado muito grande. Mediação institucional, que é aquela dentro de escolas, presídios, prefeituras, enfim, administração pública ou privada. As mediações em câmaras, né, que muita gente também já conhece, fazendo parte, então, do quadro de profissionais daquela câmara, ou abrindo a sua própria câmara também.
Mediação empresarial é aqui outro ramo que eu atuei muito já, e tem sim uma demanda muito grande. Por quê? Porque na mediação empresarial, você pode trabalhar de diversas formas e apresentar o teu trabalho de diversas formas. Tanto uma mediação entre empresas, de uma empresa com outra empresa, auxiliando em fechamentos de contratos, em reuniões realmente para fechamento de negócios, auxiliar a fazer uma redação de um contrato, um termo conjunto, muitas questões nesse sentido. E também, até para grandes empresas, tem-se uma necessidade de mediação dentro da própria empresa, entre funcionários e gestor, entre sócios. Então, tem aí um nicho, um ramo também que tem uma demanda muito grande quando tu realmente entende isso e que você consegue o contato com a empresa, você mostra como que você pode auxiliar elas. Tem também um mercado muito grande esperando aí os profissionais. Mediação imobiliária, eu trago aqui tanto a imobiliária como construtoras também, empreiteiras, atrasos de obra, enfim, tudo pode trazer um terceiro auxiliando nessa resolução desses problemas. Mediação na área médica também, conflitos em clínicas, hospitais, pacientes, médicos e funcionários. Então, só vou interromper aqui agora o compartilhamento, porque eu realmente queria trazer um pouquinho, e isso aqui não são todos, mas são algumas das áreas. Deixa eu... Interrompeu aqui o compartilhamento. Uhum. Algumas das áreas, então, que a gente consegue trabalhar e que a gente vê aí essa oportunidade e esses nichos que a gente tem no mercado. É bem surpreendente, né? Esses são realmente alguns dos nichos, mas a gente tem aí muitas outras opções também, escolar, na comunidade, enfim, poderia ficar aqui falando a noite inteira para vocês. E ainda, você pode escolher, você como mediador, a forma que você vai atuar. Se você vai querer atuar presencialmente, se você vai trabalhar de forma virtual, trabalhando de qualquer lugar, fazendo reuniões por meio de sessões online. E sim, isso ficou hoje bem mais tranquilo. Depois da pandemia, claro, acelerou um pouquinho, né, essa questão. Então, tem essa possibilidade de escolha da forma que você deseja atuar. Então, vou tomar mais uma aguinha aqui. Visto isso, entendido quem pode ser mediador, entendido o que é uma mediação, agora vem aquela pergunta, né? Como que eu faço? Quando alguém me busca, enfim, ou quando eu quero oferecer o trabalho para alguém também, como que eu começo? Como que eu precifico o meu trabalho? E aí vem a segunda parte da aula. Uma parte que até de repente alguns alunos já conheçam, porque é uma parte que eu mostro realmente esse passo a passo que nos auxilia muito em uma prática da mediação extrajudicial, e que é um passo a passo, realmente uma arquitetura da mediação, as etapas da mediação extrajudicial, e que eu vou compartilhar novamente ela aqui com vocês. Deixa eu já trazer. Compartilhar. Vamos lá. Aqui, então. Alguns dos meus alunos já devem ter visto essa tabela, e ela realmente auxilia quando? Quando o profissional mediador, ele já tem um contato com o cliente, seja por ele ter ido buscar o cliente ou alguém ter vindo atrás dele e feito um contato, dito assim, Franciele, eu gostaria de fazer uma mediação. Como que funciona? O que eu faço agora? Então, isso é o primeiro contato inicial do solicitante. Aqui, depois desse contato, quando a pessoa te recebe, você vai fazer um formulário e mandar para essa pessoa. O que tu vai colocar nesse formulário? Basicamente, o que ele precisa te mandar de documentação para você entender o caso, para ele te explicar o que é, e para que você entenda, nessa situação aqui, se é válido e se é possível fazer uma mediação naquele caso. Então, você faz todo esse filtro com esse primeiro formulário,
e aí envia uma proposta de trabalho para ele. Em estando ok, pode ser feita uma mediação, envia a proposta de trabalho. Ele faz, então, a assinatura do contrato, estando tudo certo, você envia o convite para outra parte, que é a parte solicitada. Então, esse aqui também é bem importante, tem um modelo padrão de envio de convites, onde você pode enviar por e-mail, você pode enviar, enfim, por qualquer meio de comunicação, e a pessoa tem um prazo X para ela aceitar a fazer essa mediação. Então, você vai explicar um pouquinho nesse convite, né, o que se trata aquele convite, o que seria uma mediação, e convidando ele para uma pré-mediação, para que pode ser feito um entendimento do que vai ser tratado ali, de como funciona, que ele realmente pode vir sem nada que lhe prejudique, né, que ele realmente pode vir para entender o que está sendo tratado. Então, realmente, a gente manda essas questões e espera a aceitação da pessoa. Após, então, a aceitação da pessoa, é feita a abertura do procedimento, né, e um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso é onde a pessoa ela vai assinar, colocando que ela sim, ela aceita fazer uma mediação e se comprometendo a cumprir realmente os princípios da mediação, questões sigilosas, questões, enfim, de autonomia de vontade, entender realmente o que é a mediação. Então, essa pessoa convidada, ela vai assinar esse termo de compromisso. Aí, então, a gente vai para uma pré-mediação, onde a gente vai explicar para ambas as partes o que é uma mediação, né? Como que vai funcionar, quais que vão ser, enfim, os passos todos da mediação. Aí vem questões que vai depender muito também de cada caso, se vai iniciar com sessão individual, se vai iniciar por sessão conjunta. Aqui eu coloquei uma pequena ordem que pode ser, nesse caso, invertida, se já quiser começar por uma sessão conjunta, vai depender muito, né, de cada caso. Para sim ser feito alguns esclarecimentos, controvérsias, levantamento de interesses, validação de sentimentos, tudo isso que a gente aprende na mediação. Aí faz realmente as sessões, né? A sessão de mediação em si, com toda o seu trâmite, abertura, quantas as sessões forem necessárias, e depois vai realmente para a resolução, né, das questões, começa a fazer a construção de um acordo, começa a fazer a construção do que eles estão achando importante, dos seus interesses. Faça também, eu não coloquei aqui, faz um teste, né, de realidade, para ver se as pessoas realmente vão conseguir cumprir com aquilo que eles estão acordando. Aí faz o termo final da mediação, que é efetivamente o documento final, que deve ser assinado pelo mediador, que deve ser, dependendo da situação, que ele vai ser, então, homologado ou não, que aí eu vou trazer para vocês também essas questões das homologações, e é feito, então, o encerramento. Aqui, bem resumidamente, só para vocês entenderem como que funcionaria quando alguém contrata ou quando vocês fecham realmente um negócio com alguém. Agora, deixa eu interromper aqui de novo um pouquinho. Aí tem também, né, a discussão do termo de mediação. Qual é a validade, então, do termo de mediação? A gente tem ele como um título executivo, pode ser extrajudicial ou, se for homologado, um título executivo judicial. Aí ele está também resguardado, né, na Lei 13.140/2015, que é a Lei da Mediação, e eu trago para vocês aqui o artigo 20 da lei, onde fala: o procedimento da mediação será encerrado com a lavratura do termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção do consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, um título executivo judicial. Então,
um pouquinho sobre essa questão que às vezes as pessoas têm realmente dúvida. E se eu fizer um acordo na mediação, qual que é a validade desse termo? A pessoa vai ter que cumprir? Se eu precisar executar, ele tem realmente esse valor? Então, eu trago realmente esses pontos para que vocês fiquem seguros, que vocês vão estar trabalhando em algo que efetivamente é válido, que se você levar com seriedade, que se você fizer realmente as coisas da forma certa, as coisas de forma profissional, que você tenha conhecimento na área em que você vai estar atuando, o documento que você vai estar assinando, ele tem sim validade e ele tem toda a possibilidade, enfim, de ser executado depois em caso de não cumprimento. Então, isto, um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, basilar aqui da atuação prática da mediação extrajudicial. Então, pessoal, a verdade é que eu poderia ficar horas aqui hoje conversando com vocês, poderíamos facilmente ir até a meia-noite aqui trazendo as informações, explicando, demonstrando. Mesmo assim, eu não conseguiria falar tudo em todos os detalhes, porque esse mundo, ele é muito rico realmente em informações. E foi com esse propósito que eu criei o meu curso, o Viver de Mediação, onde eu ensino tudo o que eu falei aqui hoje, é claro que com muito mais detalhes, muito mais informações. Sem dúvidas, é o curso mais completo que eu já criei, porque ele vai ser um curso onde eu vou segurar a tua mão e te acompanhar cada passo, até você se tornar um mediador extrajudicial, mesmo que tu esteja partindo hoje do zero. Eu vou abrir as inscrições desse curso hoje, e eu queria explicar, então, para vocês como que ele vai funcionar. O curso Viver de Mediação, ele será um curso 100% online. Ele vai ter aulas ao vivo, onde essas aulas elas vão ficar gravadas em uma plataforma, para, claro, você poder assistir onde você quiser, a hora que você quiser, e depois, se você quiser repetir a aula, então você tem essa possibilidade. E eles vão ser 8 módulos em videoaulas. Deixa eu já compartilhar com vocês aqui rapidinho, para vocês conhecerem um pouquinho dos módulos. Aqui. O que você vai aprender, então? São 8 módulos, onde terá o primeiro módulo de boas-vindas e conteúdo programático. Aqui ao lado vocês vão ver que já tem uma programação de aulas. Então, as aulas elas vão ser todas as quarta-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. Isso no ao vivo, né? E a primeira aula, então, ela vai ser uma aula mais interativa, vai ter uma troca de experiências mesmo, de histórias, um momento de conexão entre os alunos, uma possibilidade de networking também. Então, isso separado para a primeira aula. Depois, a gente vai entrar numa introdução, né? Então, a mediação, um pouquinho da história, a evolução da mediação no tempo, principalmente no Brasil, como que foi, né? Quando que surgiu, como que foi esse andamento, como que está hoje, quais são as reflexões também que a gente pode fazer quanto a isso dentro do judiciário, como que está atualmente a nossa cultura. Então, vai ser uma aula voltada realmente a essas reflexões. E vou apresentar para vocês também os outros métodos, né, que a gente tem de solução de conflitos, entender mais sobre a mediação, aqui mais pontual, quem pode ser um mediador, as responsabilidades do mediador, então, todas as informações nesse sentido. Depois a gente vai trazer do procedimento mesmo da mediação extrajudicial aqui bem detalhado. Os passos a passos que eu mostrei para vocês, mas com todas as informações que vocês precisam, desde o contato inicial do solicitante, né, até uma homologação do termo. Então, esse vai ser um módulo bem completo. Depois, como que realiza uma sessão de mediação, aqui realmente trazendo quais são os momentos de uma sessão, como faz uma boa sessão de abertura, o que não pode faltar, né, na sessão, a importância da escuta do mediador, quais momentos eu faço uma sessão individual, enfim, vai trazer vários feedbacks para vocês, vários insights legais, assim, para vocês trazerem para o dia a dia de vocês, para realmente para a atuação de vocês. Um módulo com os princípios e as técnicas da mediação, isso aqui é muito importante, alguns já conhecem, outros ainda não têm contato, então vamos trazer esses princípios norteadores da mediação, como sigilo, confidencialidade, enfim, esses
detalhes bem importantes e também algumas técnicas e quais são os momentos, né, de usar essas técnicas, que isso também é muito importante. O termo de mediação, sim, ele tem um módulo voltado só para ele, porque é muito detalhado. A gente sabe que o termo é o documento mais importante. O termo final realmente é o que vai dar validade para todo o teu trabalho. Então, esse aqui a gente tem uma aula voltada toda para trabalhar esse termo, o que não pode faltar, quais são os artigos de lei, como que é feita uma homologação, o que é obrigatório conter. Então, tudo isso vai ser trabalhado com vocês. O módulo 7 e o módulo 8 vão ser totalmente voltados para uma prática e desenvolvimento de carreira na mediação. Então, esse aqui eu digo que ele é um grande diferencial do curso, onde vai trazer realmente a prática, o mercado, as possibilidades, e vai estar trazendo isso diretamente para vocês. As habilidades de vocês, as afinidades que vocês têm, a gente vai trabalhar isso junto com as áreas que tem hoje possíveis para atuação, vamos nichar o teu mercado, vamos fazer todo esse trabalho. Na outra aula também vai trazer muito sobre captação de clientes, que é uma grande dificuldade hoje, como captar em diferentes áreas de atuação, a forma de captar vai ser diferente. Propostas de trabalho, construção dessas propostas, envio, agendamento de reuniões, como precificar o serviço. Então, isso são dúvidas bem comuns, e a gente vai trazer tudo nesse módulo. E um módulo de empreendedorismo. Então, aqui vai ter realmente uma aula voltada para quem quer empreender na mediação, mostrando como abrir uma câmara de mediação, como abrir um escritório de mediação, como abrir uma empresa de resolução de conflitos. Então, todas essas possibilidades para quem quer realmente empreender. Então, a gente vai ter uma aula disso. E a aula 10, ela é uma aula muito importante, vai ser a última aula do curso, onde é um mão na massa. Aqui já tem a programação mais ou menos da data também prevista. E vai ser uma aula realmente voltada para construir o negócio de vocês. Qualquer dúvida que vocês ainda têm, o que falta, qual que é o próximo passo que vocês precisam fazer para iniciar a construção do negócio de vocês. Então, já vou interromper aqui o compartilhamento, para a gente voltar a conversar aqui. Então, entendida essa questão dos módulos, como eu falei, então vai ser uma aula por semana e vão ser 2 meses de curso, podendo, claro, ter acesso até 1 ano para você assistir as aulas de novo, para você assistir as aulas depois, então tem todo esse tempo aí para vocês. E agora uma coisa muito especial, um detalhe muito especial para quem está ao vivo, aqui hoje principalmente vai ter essa vantagem, porque eu vou liberar um bônus muito especial, e eles vão ser apenas para os 10 primeiros inscritos. Somente para os 10 primeiros, até em virtude do tempo também, né, que é despendido para isso, então não tenho a possibilidade de pegar mais pessoas, que é então uma mentoria individual comigo. Vai ser uma mentoria de 2 horas, onde nós vamos entender o teu momento, de onde você está partindo, e vamos traçar o teu caminho, quais são os teus próximos passos até o teu objetivo final. Então, essas pessoas vão conseguir ter esse momento para a gente fazer essa construção. Os 10 primeiros inscritos. Também separei um outro bônus muito especial, e esse não é só para os 10 primeiros, esse vai ser para todos os alunos que se inscreverem no curso, que é um kit exclusivo que eu criei com todos os modelos de documentação que vai ser necessário aí para o trabalho de vocês. Esses kits de documentos, eles são totalmente editáveis, então você só precisa personalizar ele, colocar ali a tua logo, as informações, e ele já está pronto. Vai ser, entre esses documentos tem convite, termo de compromisso, proposta de trabalho, contrato, formulário de solicitação de mediação, até modelos de termo, final de mediação também. Então, a gente sabe que essa documentação ela é bem importante para quem está iniciando na área, né, ter essa segurança, esse profissionalismo, e eu vou deixar tudo pronto para vocês. E ainda, mais um material que eu separei para vocês, para todos os alunos que se inscreverem no curso, é um manual com 10 dicas de como começar a empreender na mediação.
Então, um manual muito legal, bem didático, e vai estar também à disposição para todos os alunos. É muito bom, né? Esse material eu demorei muito tempo para entender tudo o que precisava ser feito, né? Para produzir ele realmente. E, como eu disse, estou disponibilizando isso daí tudo para vocês, para realmente encurtar o caminho de vocês, que vocês possam ter resultados mais rápido, né, do que eu tive. E agora? Vocês devem estar se perguntando, tenho certeza, quanto que vai custar esse curso? Qual que é o valor que vocês vão ter que pagar? Então, baseado em tudo, né, o que está sendo oferecido aqui, em um mesmo curso, tanto a mentoria comigo, kits de documentos editáveis, esse manual super didático e também de empreendedorismo, suporte que vai ser dado, um grupo exclusivo para alunos e todas as aulas, né, do curso que foram feitas, pensados realmente em facilitar e encurtar o caminho de vocês e vocês realmente alavancar a carreira. Esse curso valeria facilmente R$ 1.500. Eu sei o valor, né, de todo o trabalho, quem já participou de outros cursos comigo sabe também. Porém, eu separei um valor muito especial para essa primeira turma do curso Viver de Mediação, para que vocês realmente tenham resultados, que vocês sejam cases de sucesso, e eu deixei um valor, então, para essa primeira turma, R$ 697. 697. Mas ainda, não só também para os 10 primeiros, mas para quem comprar o curso nesse primeiro dia, vai ter um super desconto. Eu vou dar um bônus de R$ 200. Então, para quem comprar até amanhã, sexta-feira, à meia-noite, vai ter esse desconto de R$ 200, ficando então por 497. Ainda, esse valor pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes. E então você vai pagar menos de R$ 50 por mês ali nas parcelas, se você comprar com esse desconto, né? Com todos os bônus inclusos também. Pode ser feito também pagamento com boleto, Pix. Então, quem tiver aqui qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode ir mandando aqui também nos comentários, que eu ou a minha equipe aqui, a gente vai respondendo vocês, tá? Aí, eu garanto que vocês estão pensando agora também. E se vocês não gostarem do curso? Se eu não gostar, se eu não conseguir nenhum cliente nesse tempo? Nesse caso, eu separei 2 garantias para você. A primeira garantia é, se você comprou o curso, acessou por 30 dias, conheceu o método, viu como que funciona, tirou as suas dúvidas, se mesmo assim você achar que o curso não é bom, se você não gostar do conteúdo, ou enfim, você vai ter o valor integral do curso devolvido. Simples assim, não tem nenhuma burocracia. Então, para dar essa tranquilidade para vocês também. E outra garantia, que também eu vou disponibilizar para vocês, é uma garantia condicional. Então, se 90 dias após terminarem as aulas, você não conseguir obter resultados, você pode entrar em contato comigo e agendar uma mentoria individual. Nessa mentoria, a gente vai analisar o teu negócio e ver o que ainda está faltando. E se você botar na prática tudo que a gente definir ali nessa mentoria e mesmo assim você não tiver resultado, também eu devolvo o valor. Então, é assim, é simples, é sem burocracia, realmente por confiar nesse curso. E como eu falei, tudo isso até amanhã vai ser por R$ 497. Depois de passado esse tempo, né, o valor vai ser cheio, perde esses bônus também e perde a oportunidade, porque eu não sei quando também que vai sair uma próxima turma, né, desse curso. Agora, vocês têm 3 opções. A primeira, você pode ignorar o que você viu aqui, continuar a tua vida, a tua carreira, com os resultados que você tem hoje. Segunda opção, você pode pegar o que aprendeu aqui nessa aula, tentar seguir sozinho, aprender sozinho, de repente buscar na internet, fazer outros cursos, gastar energia, tempo, dinheiro. Ou a terceira opção, você pode entrar nesse curso comigo, sem risco nenhum, acelerar os teus resultados, gastando menos energia, menos tempo e por um preço que está imperdível.
Eu vou, então, deixar esse link aqui na descrição da aula. Vou também deixar um link na minha bio do Instagram, para que você possa também acessar por lá. Ah, e quem está no grupo VIP do WhatsApp, provavelmente já está recebendo agora todas as informações e os links para acesso de compra. Então, se você gostou, não perde tempo. Agora você tem uma oportunidade realmente de desconto, mentoria comigo e todos esses bônus exclusivos. Então é isso. Eu agradeço muito a confiança de vocês, quem esteve aqui essa noite comigo, toda a presença desse pessoal. E qualquer dúvida, então, ou dificuldade que você tenha, pode mandar aqui no chat ou no direct, a gente vai respondendo. Tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Espero que vocês venham comigo nessa turma. E um abraço. Até mais.